Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso eterno Deus. Estava observando aqui a live dos irmãos e daqui um pouco entrou este irmão da Congregação Cristã no Brasil e revelou muitas coisas que eu quero que você veja aí sobre cartão corporativo e os irmãos que recebem para trabalhar na obra da Congregação Cristã no Brasil. Dá uma olhadinha aí, fica até o final. Paz Deus, graças e paz, irmão da CCB, Jonas. Amém. Por enquanto. Por enquanto? Maravilha. Ô, irmão Jonas, deixa eu só pedir pro Bruno aqui concluir o que ele estava falando e depois a gente passa a palavra pro irmão aí, tá bom? Tá bom, irmão. Perdão, não sei mexer muito nisso aqui. Não tenho muito... Nunca entrei numa live na minha vida, né? Mas só antes do irmão concluir, só para falar pros irmãos. Eu disse que o tema é livre, né? Eu entrei assim porque eu queria conversar a respeito da remuneração salarial de membros da congregação. É isso que eu tenho para falar. Ok. Bruno, por favor, conclua, meu irmão. Então, cara, as pessoas, o que acontece? Elas têm esse sentimento. Elas têm esse sentimento de eu não consigo mais me adaptar a determinada religião, a determinada instituição, a determinado líder, porque ela tem medo, cara. Se ela vinha de uma condição onde ela achava que aquilo era maravilhoso, aparentemente era maravilhoso, então ela perde essa condição. Há muitas pessoas, cara, e aí muitas pessoas se debandam ou para o ateísmo, ou para outros tipos de condições. Enfim, cara, é bem complexo, cara. É bem complexo. Entendeu? Maravilha. Pastor Adão, o senhor quer ter algum comentário antes de passar a palavra aqui pro Jonas? Então, o irmão Júnior falou que ele quer tecer um comentário concernente aos ganhos na congregação, seria isso? Sim, senhor. É isso aí. Irmão, na minha ótica de enxergar, eu sou completamente favorável aos irmãos que são porteiros, faxineiros, mecânicos, pedreiros. Efetivamente, eles precisam sustentar as vossas famílias. E nesse caso, nada mais do que justo eles serem assalariados, registrados, com todos os seus direitos trabalhistas, ter as suas férias e gozar de todo o direito que um trabalhador honesto e digno merece gozar. Agora, os anciães, concernente aos seus cartões exorbitantes, que tão somente viajam, qual é o trabalho do ancião? Atender culto e viajar. Propriamente isso não é um trabalho. Mesmo porque por mais que o mesmo viaje para tratar de algum assunto concernente à obra de Deus, hoje ele não precisaria mais viajar. Porque olha nós aqui. Nós estamos, o William nos Estados Unidos, eu aqui em São Paulo, o Bruno no Rio de Janeiro, o irmão eu não sei em que localidade se encontra. Nós estamos aqui tendo uma reunião... Santa Catarina. Nós estamos aqui em uma reunião virtual. Então não há necessidade de um deslocamento, sendo que através de uma reunião virtual a situação possa ser resolvida. Agora, quanto aos irmãos que trabalham na manutenção da igreja, que são fixos, que ficam lá todos os dias, porteiros, cozinheiras, consequentemente eu sou completamente a favor de eles serem remunerados, sim. Remunerados, carteira registrada e com todos os direitos trabalhistas. Tá certo. Posso falar? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aos irmãos aí, o William, o outro irmão que me fale agora o nome dele, né? Eu até vi uma live dele também. Ao irmão pastor que está aí junto de nós. Então, irmão, o que eu queria falar assim, eu fui porteiro na congregação do Brás, trabalhava na portaria Ipanema, né? Então eu era um funcionário da congregação, na parte da segurança. Concordo plenamente com o que o irmão está falando. Absolutamente correto, sou a favor, né? Não somente no Brás, mas que todas as regionais, né, que são grandes, que exige ali uma atenção maior, então é uma oportunidade de uma porta de trabalho que está abrindo para qualquer pessoa. Eles aproveitam para pegar os membros da igreja, no caso, e como funcionário, como o irmão falou, com todos os direitos, com todos, né, benefício que um trabalhador necessita. Sou a favor, trabalhei lá, não tenho o que reclamar da organização nessa parte, né. Agora, a respeito, o que eu gostaria de falar, por que eu entrei na live? Porque tem muitos irmãos, principalmente a Irmandade aí, que não têm acesso a essas informações,
e eles levantam lá e generalizam que lá na congregação não tem salário. Então eu gostaria que a Irmandade ficasse sabendo que todos no braço, eu estou falando da onde eu trabalhei, todos os funcionários, vou citar, como o meu irmão disse aí, os cozinheiros de semana, e de semana são cozinheiros que são remunerados. Todos que trabalham lá são membros da igreja, todos são membros assim, né, congregam. Então o que acontece? Porteiro, não sei se voltou, mas tinha telefonista, eram 2 telefonistas que elas eram remuneradas, motorista, comprador, setor de compra, já a parte administrativa, lá tem departamento pessoal e assim por diante. Então todos esses aí que trabalham lá são todos remunerados. A respeito desse bendito cartão corporativo, que agora existe, naquela época não me lembro, porque eu me lembro assim, que nós trabalhávamos na portaria, tínhamos acesso, recebíamos nas nossas mãos passagens aéreas, muitas passagens aéreas, que eles compravam, entregavam lá, nós levávamos ali na administração ou na sala dos diáconos, nós tínhamos esse acesso e levávamos lá, né? Quando foram fazer o salão de reunião dos anciãos novos, foi uma empresa terceirizada, mas provavelmente era uma empresa de irmãos. Então gira um negócio assim, ó, eu vendo, você compra, você distribui, entre todos, tá entendendo? Então geralmente o que roda lá dentro é assim, um fabrica, o outro compra, o outro vende. Então tudo entra ali. Então tem uma porta aberta para a maioria dos que prestam serviço lá, material de construção, ou seja o que for, geralmente são de irmãos. Agora, esse cartão corporativo, como o irmão falou, e todos nós aqui sabemos como é que funciona, eu acho totalmente errado, sou contra tudo isso aí, sou contra isso eu estou dizendo na parte de salário, grana. Então eu sou totalmente contra, não sou a favor dessas reuniões que não virem nada, que todo ano é a mesma coisa, o pessoal está enchendo linguiça aí, não vira nada, não melhora nada, não traz benefício para o povo. Então eu acho um absurdo, porque eles têm todo esse acesso ao dinheiro que é nosso, do povo, e quando se vai fazer um atendimento aí em certos lugares, de certas pessoas, na parte social, que é a piedade, existe uma burocracia muito grande, que a pessoa tem que ter mais de 1 ano de batizado para poder receber um auxílio, uma ajuda, né? E eles não poupam o nosso dinheiro para essas viagens que fizeram aí, onde o irmão William mora, nos Estados Unidos, foram lá para sentar os irmãos, porque não concordaram que eles queriam se desmembrar, entre aspas, de não ficar pegando o sistema brasileiro para aplicar nos Estados Unidos, porque se eu estou nos Estados Unidos, eu tenho que falar inglês. Então eu tenho que, né, eu tenho que dançar conforme a música no lugar que eu estou. Então, o que eu quero dizer é esses dinheiro aí que estão gastos, que é um absurdo passagem, eles não ficam em qualquer lugar, eles ficam em hotel caro, eles gastam, entendeu? Então, o que eu quero dizer assim, para a Irmandade entender, eu sou uma testemunha, se vocês quiserem uma outra live, eu mostro a minha carteira profissional, o registro que eu tenho de lá, a carta de apresentação quando eu saí que me deram. Então, eu posso falar para os irmãos, porque eu vivi lá dentro, convivi lá dentro, sei como é que funciona o sistema, mas na nossa época não tinha conhecimento desse cartão corporativo, que na verdade isso aí veio alguns anos para cá, que apareceu aí para a Irmandade saber. Então eu concordo com o que o irmão está falando, sou a favor da Irmandade ter uma remuneração, a não ser aqueles que trabalham lá por vontade própria, que vão lá trabalhar nas construções, tudo. Voluntário. Eu depois que saí, voluntário, entre aspas, eu depois que saí, eu continuei fazendo parte aí das construções, eu trabalhei assim, numa determinada igreja, não vou falar o nome, mas eu fiquei ali na parte do almoxarife, distribuía me falta a palavra agora, os acessórios para o trabalho, eu entregava isso e ficava à noite na congregação, materiais, eu ficava à noite na congregação, porque era um lugar perigoso, tinha algumas favelas perto e começaram a ter furto de fio de cobre, essas coisas, então ninguém tinha coragem de ficar, alguém tinha que dar cara a tapa lá e eu fui, porque eu conhecia os traficantes da favela, os bandidos lá, tudo, e inclusive eu tive que um dia na favela falar com os caras lá do chefe, né, para que eles poupassem, dessem um conselho para a rapaziada, somente os nóia lá que estavam indo buscar cobre lá para troco de droga, e esse rapaz que era o chefe lá, a mãe dele era da Piedade e ele conhecia a igreja também, então foi feito isso aí. Mas o que eu quero falar também, independentemente só desses cartão corporativo, cada regional ela tem um administrador. Os administradores também são remunerados, o dinheiro vai na mão deles, tá? Almoço, lá em São Paulo, almoço, churrascaria, tá? Gasto absurdo. Então eu não concordo com isso, porque se você come ovo frito e está sentado lá no banco, o que está lá na frente também tem que comer. Você está entendendo? Porque não pode ter um julgo desigual em todos os sentidos. Então eu não concordo com isso. Eu sou a favor de um homem que trabalha para Deus, entre aspas, que trabalha para o Senhor, que a vida dele é dedicada à igreja, o pastor, no caso, o Senhor que cuida do rebanho, mas que esteja 24 horas à disposição do povo. Se você precisar do povo, você liga lá e vai lá dar uma assessoria, um conselho, uma visita para enfermo,
E assim, então ele quando se dedica a vida dele para a igreja, o povo, a igreja é o povo que eu falo, ele tem que ter um amparo, ele tem que ter condições de ele se manter. Agora esses irmãos que no nosso ver, nos últimos tempos, viagem para lá, viagem para cá, reunião toda semana e não traz fruto nenhum, porque a única coisa que a gente vê dessas reuniões agora é coleta, é dinheiro. Agora tem QR Code na parede, QR Code que você leva para casa, coleta de intenção, certo? Tá faltando passar o coador na igreja. O resto já está tudo lá e a Irmandade não tem que pagar por isso. Então eu concordo com os irmãos, gostaria de simplesmente falar essa parte. Para a Irmandade ter certeza do que eu estou falando, a Irmandade ter certeza. E na congregação existe remuneração, pessoal da administração está no Brás, como a matriz, aí, quer dizer, a matriz do Brás, tem outras que não são remuneradas, mas a matriz do Brás, aonde eu vivi, irmão, aonde eu convivi, eu posso falar para os irmãos que a maioria, a não ser os que são ali, que vai depois do trabalho, que dá uma assessoria na administração, assim por diante, os que fazem segurança ali nas assembleias e assim por diante, não são remunerados, mas os que estão lá dentro são remunerados. Dentro da congregação do Brás, há muitos anos atrás, nós tínhamos carpintaria lá dentro, as tribunas eram feitas lá, era toda a igreja que se fazia, o Brás fornecia a tribuna, os bancos, era tudo na simplicidade, entre aspas. Depois começaram cada um querer fazer a sua igreja do seu jeito, gastar o que eles imaginavam, e aí mudou, foi encerrada a carpintaria. Mas lá tinha tudo essa assessoria para as igrejas. Então, no meu ver, sou contra esse negócio de cartão, como qualquer mandado, só que o povo, quando está na igreja, ele sobe lá, explica alguma coisa, fala isso, fala aquilo, mas nós não vemos o resultado. O povo não vê resultado nenhum, sem falar de evangélico, isso aí não existe mesmo. Conversa para boi dormir. Ô irmão Jonas, o irmão hoje encontra-se na região de Santa Catarina? Sim, estou em Santa Catarina. Região oeste, aí pro lado de Campos Novos? Eu estou na região norte, irmão, descendo de Curitiba, próximo a Joinville aqui, próximo a Araquari, né? Estou na região norte. Sim. Não, então o irmão... De Curitiba. Então o irmão, graças a Deus, está bem longe da cidade de Campos Novos. Porque lá tem um ancião lá por nome Reinaldo, que aquilo é o demônio. Aquele homem é o Satanás em vida que está lá. Então o irmão está bem longe daquela desgraça. Graças a Deus. Eu estou ouvindo a palavra, né? Foge do mal e da aparência do mesmo. Irmão Jonas, o senhor está me ouvindo bem aí, né, meu irmão? Estou te ouvindo, meu irmão. O irmão ainda congrega na CCB? Você tem liberdade lá dentro ainda? Depois dessa live, não sei. Mas, por enquanto, eu atendo, eu faço atendimento nos presídios, né? Mas já faz 3 anos que não, aqui na nossa região, aqui na cidade que estou, não fazem por preguiça, né, deles. E então, mas eu sempre, dentro da congregação, tive essa função de fazer parte do evangelho dentro dos presídios, há muitos e muitos anos, né? Porque nesses lugares, eu vou explicar para o irmão, agora tem muitas pessoas que querem ir, né? Mas antigamente não tinha um departamento do DARB que chama na congregação, então nós fazíamos visita espontânea. A família pedia que visitasse um ente deles que está lá preso, né, ressocializando, né, entre aspas, e pegava o nome do preso, o RG, tá, o documento dele, nós mandava a nossa documentação, folha corrida, puxava a tua capivara para ver se você não devia nada para ninguém, e se você estando tranquilo, você ia lá, evangelizava, tal, fazia um culto lá dentro da cela, ou lá dentro do raio, lá que fala, né, e a gente anunciava, os que criam, pediam o batismo, levava lá a vasca lá montável, né, e a gente montava e fazia o batismo, e depois entrou um departamento aí que eles quiseram fazer esse departamento, fizeram para que tivesse uma organização melhor. Aí começou a entrar instrumento, essas coisas todas dentro do presídio, né, mas eu tenho ficado muito desapontado acerca do evangelho, porque nós somos instruídos por pessoas que praticamente não vão lá. Os camaradas que dão ordem para você, que mandam você fazer isso, fazer aquilo, eles mesmo não pisam lá dentro. Quem vai lá, os arranca-toco, né? E dão uma cara para bater, já passei momento difícil lá dentro, já passei, não aqui na região que eu tô. Porque aqui, a cadeia aqui, se o cara quiser viver num hotel 3 estrelas, ele fica numa cadeia aqui, né? Não é como São Paulo e outros lugares aí, né? Para quem gosta de cadeia, né? Eu prefiro estar livre. Mas é assim, a gente vai lá e lá você pode falar o evangelho. Vamos supor, o irmão é pastor, se você for lá e pregar 16 de São Marcos, todo culto que você for lá, não tem problema. Por quê? Porque cada final de semana você está num raio, você está num pavilhão. Então, você vai rodando, não é todo o mesmo lugar e tal. É para todos, tanto os que estão no semiaberto, como os que estão no fechado, os que estão lá na tranca mesmo, onde ficam os camaradas meio perigosos, né? E graças a Deus, falando a verdade, não pregando placa de igreja, né? Eu vi muita obra dentro do presídio, muita conversão. Tem aqueles que só vão lá, na verdade, porque quer sair, quer ouvir uma palavra profética, né? Deus vai tomar o homem da capa preta, você vai sair daí de dentro, né? E papapá, você vai ser isso. Não, isso aí qualquer um quer ouvir. Na cadeia, o que é respeitado lá? A mulher, a mãe, a esposa, né?
e as escrituras. A Bíblia, todo preço tem um, que já é norma, né? O cara vai em Cana, chega lá, ele recebe um sabonete, uma escova de dente e uma Bíblia. Aquela biblinha azul do Novo Testamento, nem sei se fabrica mais, mas eles davam pro pessoal. Então eu tô aí, né? Embora não estão atendendo aqui, mas por enquanto tô aí. Mas eu já tô vendo que eles não vão muito com a minha fachada, sabe? Quem fala a verdade incomoda aquele que anda na falsidade. Eu não tenho nada para perder, não devo nada para ninguém. A minha dívida é com Cristo. Eu jamais vou conseguir pagar o que ele fez comigo. Né? Parabéns por essa valentia. Pois é, meu querido. Porque na minha época de CCB, deixa você falar. Aí depois eu vou precisar me retirar, viu? Beleza, pastor Adão. Daqui a pouco eu vou precisar me retirar. William, depois nós vamos continuando posteriormente essa vaquinha aí, tá? Vamos ver, não sei se hoje foi fraco porque nós só estávamos em nosso canal. O Júnior não participou, não sei se participará, não nos deu um retorno. Mas eu creio que até o destrinchar da semana nós alinharemos isso da melhor forma. Ô, meu querido Bruno, um abraço, Deus te abençoe. Gostaria muito de ir lá no seu canal, viu? Vamos! Marcarmos um bate-papo lá, tá bom? Vamos lá, vamos marcar. Deus abençoe. Tamo meu junto. querido irmão, a paz de Deus, que Deus abençoe, irmão Jonas. Fica com Deus. Prazer. Qualquer coisa, estamos por aqui. Espero uma próxima oportunidade para nós conversarmos aí, viu, irmão? Deus te abençoe. Um abraço, Deus abençoe. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Valeu, meu querido. O Jonas, na época que eu era da CCB, eu moro numa comunidade do Rio de Janeiro, né? Eu moro numa comunidade até... Hoje não é tão perigosa, porque ela deixou de ser do tráfico de drogas para ser de movimentos paramilitares, né? Vocês entenderam, né, o que eu queria dizer. Então, assim, na época da CCB aqui, cara, a gente evangelizava traficantes, evangelizava dentro dessa cultura CCB de ser, né? Que é você pregar a graça, pregar uma série de... Enfim. E aí, cara, quando as pessoas vinham na minha casa, o primeiro lugar que eu levava elas, muitos pregadores, mas muita gente, muitas pessoas, eu levava no meio do tráfico de droga, eu levava lá dentro da boca de fuma, eu levava... a gente fazia visita, eu e minha esposa, a gente fez visita em abrigos, a gente foi na Fazenda Modelo, que era uma fazenda que tinha aqui em Campo Grande, no Mato Alto, tinha um abrigo ali que era para crianças. Eu, quando era jovem, eu fui palhaço, então, assim, eu fiz muito show lá, então eu tinha uma certa facilidade, né, de ir para lá. E a gente... A igreja, nós levantamos em um ano. Hoje ela tem 20 anos, a igreja daqui, que eu não pertenço mais. E, cara, se o ancião veio aqui 3 vezes, 5 vezes, é muito, cara. Nunca veio. Ele veio para levantar o cooperador, né? Porque ele é obrigado a fazer essas coisas, ele é obrigado a vir para levantar uma pessoa do ministério. Quem tinha que chegar para o tráfico de drogas e falar assim, olha, éramos nós, porque era o seguinte, você tinha um movimento muito grande de carros novos entrando dentro da comunidade, a comunidade vai parar todo mundo, para não deixar as pessoas constrangidas. O que a gente fazia? A gente chegava lá em cima das autoridades lá dentro, olha, posso falar com você? Posso, vai ter um culto, né, na quarta-feira, esse culto vai render muitos carros, muita gente vai visitar, vai ser uma inauguração, será que tem algum problema? Não, pode entrar, irmãozinho, não tem problema, porque senão paravam todo mundo, enfim, foi uma luta, cara, muito grande que a gente teve aqui. Eu subi muito morro, né, quando eu era jovem, eu subi muito morro. A primeira vez que eu atendi, eu fui auxiliar de cooperador dentro da congregação, nunca fui cooperador, eu fui auxiliar de cooperador. A primeira vez que eu fui auxiliar de cooperador, eu era porteiro, cara, de uma sala de oração no alto de um morro, cara, que era difícil, dominado pelo tráfico, ladeira, cara, e que o ministério simplesmente não ia. Pra você ter ideia, o irmão que atendia, que era o cooperador oficial, ele deixou de ir. O outro irmão que assumiu a portaria, que era da portaria junto comigo, eu não era porteiro, só ficava ali com ele, ele deixou de ir porque ele não tinha coragem, eu fiquei lá sozinho, cara, sozinho, e eu era solteiro, eu ainda não era nem casado, rapaz. Aí eu cheguei no ancião e falei assim, o irmão Jorge, ex-ancião de Cariús, fui até ele e falei assim, irmão Jorge, olha só, eu tô lá, era um lugar chamado Morro das Almas, aqui em Campo Grande. Ó, eu tô lá, tô atendendo lá, preciso que o irmão envie um cooperador lá, porque eu sou solteiro, irmão. Você tem ideia? O cagaço deles foi tão grande de jogar alguém lá, que ele falou assim, atende você. Eu falei, mas irmão, eu sou solteiro, não posso atender. Quantos ensinamentos da CCB? Não, você pode ficar lá, que Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Vocês têm ideia como esses caras têm medo, cara. Como esses caras têm medo. Entendeu? A gente... ex-líderes daqui, né, daquela época, hoje são da CCB, estão lá na CCB, enfim, ou saíram da CCB, já estão em outras igrejas. A gente sempre foi muito batalhador em relação a isso, porque o Rio de Janeiro sempre foi um lugar muito pesado, cara. Muito pesado, sabe? Os irmãos que vinham pra cá, a gente sempre levava pro Morro do Turano, Morro do Vidigal, Morro da Rocinha, né? Eu conheço muita gente na Rocinha. Eu tive muito no Turano ali, também ali na Rocinha com Moisés, com o Tiãozinho do Turano que sentaram ele aí. Eu conheço o Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense ali, né, o Acari, esse lugar aí eu tive bastante na minha época, eu visitava bastante o Rio de Janeiro, tive acesso aí, tenho alguns amigos aí, conheço o Jonas da Figueira, o Epaminondas, essa turma aí eu conheço bastante no Rio de Janeiro também, né? Ali o
a cidade de Resende, o irmão Amado que faleceu, né? Eu conheci bastante o Rio de Janeiro, né? Eu sei que aí o camarada para ser crente no Rio de Janeiro é difícil. Né? No Turano, quando nós íamos lá, no Turano aí, os traficantes que levavam os instrumentos lá para cima, a igrejinha velha tinha como é que fala lá, um alojamento debaixo da igreja do Turano, era subterrâneo lá embaixo, não sei se você lembra disso, sim, que era para o pessoal ficar alojado ali. Era um quartinho fino para se livrar lá de bala perdida. Depois tinha agora tem uma igreja, eu esqueci o nome, descendo o Turano ali, fizemos um culto numa laje ali, assim por diante. Eu sei que aí no Rio de Janeiro, vocês que são evangélicos aí, são os guerreiros, parabéns por estar aí. Mas é assim, irmão, eu entrei aí mesmo para falar na parte do salário, porque vive esse povo dizendo que ninguém ganha nada, desmentindo, mas são pessoas que não têm acesso às verdadeiras informações, e um fala que sim, outro fala que não, e a gente que viveu lá dentro, que sabe como é que funciona, a gente conviveu, tem o lerite guardado, tem carteira registrada para quem quiser ver. Então, porque tem a Irmandade que ela generaliza, ela acha que ninguém ganha. Tem os voluntários, final de semana, vai na construção, na cozinha, final de semana tem as irmãs que ela faz comida, isso aí ninguém ganha. Nós sabemos disso. Tem as pessoas de bom coração que vai lá trabalhar por amor na obra, né? Na obra, né? Porque ninguém põe a mão no pesado mesmo. Alguns põem, eu conheço muitos aí que põem, mas geralmente eles vão lá só fiscalizar, dar palpite, né? E às vezes o mestre de obra sabe, o mestre de obra conhece, ele sabe o que tem que fazer é isso, dando palpite. Eu já tive em construção que foi colocado um piso em toda a igreja, aí eu chegava lá o ancião, não, eu não queria esse piso aí, tirava todo o piso, na verdade perdia tudo, jogava fora e colocava o que ele queria, tá entendendo? Porque geralmente o acabamento é do jeito que os caras querem, não tem uma planta ali, não tem como é que fala ali, uma grade que tem que ser daquele jeito, cada um põe o que quer, tribuna gigante, grandona, verniz preto, verniz mais claro, bonita, né? E microfone do sorvetão, microfone fininho. É a parte bonita, né? A parte que chama atenção, né? Né? E o que precisa, que na minha opinião, a congregação, é uma pena que aconteceu isso aí. Eu sou crente há mais de 37 anos, tá? O problema também, só para concluir para os irmãos entenderem a situação, é muito mais difícil você sair do que você entrar. Sabe? Porque no caso nosso aqui, a família da minha esposa, todos são crentes. Todos. Já veio do bisavô, o meu sogro é cooperador, tem dois cunhados cooperador, é ministério. O que acontece? Só que o meu sogro é daqueles cooperador antigo, tem mais de 50 e poucos anos do ministério, tá no meio do mato, prega evangelho. Pode não acreditar, ele prega o evangelho. Não prega lá a porta aberta, que você vai ficar rico, não. Mas só que são aquelas pessoas enraizadas, sabe? Da graça, aquela coisa toda. Então, para nós, que nem eu tô com problema de saúde na minha família, agora esposa, né? E meu sogro saiu dessa Covid e quase morreu. Então, para nós, sair assim. Porque o que acontece? Chega uma hora que você não consegue comer mais, porque é só profecia. Os camaradas que estão pregando não têm instrução, não leem a Bíblia. Então levanta lá, o gigante vai cair, eu vou derrubar o templo de Sansão, e essas coisas por diante. E a gente vê que não tem um fundamento, um cumprimento. Estamos vendo que não tem. O povo está se perdendo, porque não se prega o evangelho de Jesus Cristo, é prosperidade. Aí você passa outro ano, teve uma pregação aí de um irmão aí que pregou que as irmãs internadas com Covid ia sair, passou uma semana, morreu, o cara está aí atendendo. Na minha opinião, se ele fosse homem de Deus, ele entregava o ministério, porque ele é um falso profeta. E os irmãos que presidem sobre ele deviam sentar, entendeu? Então, você quer não errar, você não quer errar na pregação, sobe lá e prega o evangelho. Jesus falou, anunciai o meu evangelho. É o evangelho de Jesus, não é o nosso. Não é minha vontade, não é a tua, não é do William aí. É o evangelho do Senhor Jesus, tá entendendo? Aí você vai lá, e aí você vai fazer isso, vai sair daquilo, eu vou te pôr por cima. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu fiz para os irmãos aqui, eles me responderam, né? Como é que fica a situação lá do Rio Grande do Sul? Nesses cultos antes da desgraça que aconteceu, aquilo foi uma desgraça. Tem pessoas mortas, perderam família, perderam tudo. Os profetas que pregaram, seu barquinho não vai afundar, sua casa não vai rachar e vai acontecer isso. Pregaram, você pode ter certeza que houve essa pregação. Aí aconteceu essa tragédia, que acho que ninguém preveu, na verdade. E o que acontece? Como é que fica esses homens? Vai fazer tudo de novo, vão fazer igreja tudo de novo, vai estar o mesmo profeta lá pregando, o que o povo não recebeu. Então eu acredito que no Rio Grande do Sul vai ter uma demanda muito grande nas igrejas. Vai ter uma limpeza, o povo vai vazar, porque quem sofreu na pele o que aconteceu lá, não vai acreditar mais, porque se alguém deve estar conversando, mas não, uma palavra, e a palavra não falou assim, e a palavra não prometeu isso, né? Não falaram isso? Então o povo que está abrindo o olho aí vai vazar, e a gente fala, eu falei para os irmãos já, os irmãos não entendem, não adianta eles falar, meu irmão foi lá, participou, eu participo do que eu quiser, eu pago meu aluguel, eu pago minhas contas, não devo nada para ninguém, não dependo de ninguém, tá entendendo? Então o que acontece? Eu estou falando isso aí, é um desabafo, mas eu gostaria de falar que a respeito do salário tem. O pessoal que trabalha lá ganha. Não sei se aqui no bairro do Portão deve ter também, tem uns irmãos aí que saiu, que é do Paranaçá, que é um lugar bastante grande, deve receber. As centrais, que é onde tem todo esse movimento administrativo grande, que cuida das demais regiões,
tem que ter as pessoas remuneradas, ninguém vai lá trabalhar de graça, deixar a família lá passando necessidade para se dispor ao tempo integral sem ter uma remuneração. Então eu só entrei aqui para falar disso, porque eu fui porteiro, fui remunerado, não me devem nada, cumpriram com o dever deles, eu cumpri com a minha obrigação, saí de cabeça erguida com uma carta, como qualquer empresa dá uma carta de referência, eu também saí, né? Então eu estou participando aí por causa disso, estou feliz, porque tem irmãos aí que tiveram coragem de pôr a cara para bater aí e falar a verdade, esses irmãos que renunciaram ao ministério, que viram que não tinha mais condição, que começaram a pregar Cristo, né? E eles foram escorados na parede, ameaçados e assim por diante, né? E saíram pela porta da frente, porque saíram para fazer a vontade de Deus de uma maneira ou de outra, né? Não concordo que a instituição inteira tem que ser generalizada pelo erro de alguns, não de todos. Não sou a favor disso, tá entendendo? Não sou. Porque um errou, todo mundo vai errar. Não. Eu sou a favor de um valente, de um homem que fala, não, é o seguinte, porque tem anciãos aí que tentaram mudar e botaram o cara para correr. Da nossa região teve irmãos aí que quis pregar Cristo e mandar os irmãos fazer isso, fazer aquilo, e aí você sabe como é que é, né? Não vai dar certo, e tiraram o cara, mandaram o outro aí de outra região que tá tomando conta aí, né? E continua na mesmice aí. Mas eu tô tentando, por causa dessas dificuldades que eu citei para os irmãos aí de família, doença, acender uma guerra no meio da família, agora uma fogueira, não é nada de... Então quer dizer que você não quer servir o Senhor? Não. Quero servir ao Senhor e sirvo, eu procuro servir do meu jeito. Só que eu tenho que andar devagarzinho, você tá entendendo? Porque eu não posso chegar e chutar o pau da barraca e vou arrumar uma guerra no meio da minha família, minha esposa está enferma e vai prejudicar. Então a gente tem que saber, né? Mas só que eu precisava falar com alguém, precisava explicar isso para alguém, para que o povo entenda que no nosso meio, infelizmente, estão aí dando valor à carteirinha, dando valor a status, né? Que nem a gente viu aí até numa cidade do interior, fizeram um outdoor para receber o Marcão de Cabriúva, que é uma vergonha. Se o pai dele tivesse vivo, não ia acontecer isso. A maioria, conheço bastante. Então o que eu posso falar é aquilo que eu sei. Não estou chutando o pau da barraca, não estou cuspindo no prato que eu comi, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simplesmente, eu ouvi uma vez que eu falaram, os incomodados se mudam. Eu me incomodei, não consigo digerir mais o que fala, porque eu estou vendo que não cumpre. Minha esposa, graças a Deus, ela também está enxergando, ela bem, né, estamos ali no sistema, mas ela está enxergando, já fomos fazer algumas visitas fora, e eu tenho certeza que se eles não querem melhorar, nós vamos embora. Está escrito, quando você for perseguido numa cidade, foge para outra. Eu não sou obrigado a ficar lá ouvindo uma coisa e sendo falso. Falso eu não sou. Então eu dou ou não dou. Só que eu vou, de vez em quando, não tem mais aquilo lá. Ouvi o Augusto Nicodemos falar, você fica lá até quando botar você para fora. A hora de botar você para fora, aí tudo bem. Minha mão está limpa diante de Deus, minha consciência também, entendeu? Teve muitos assuntos aí de irmãos que largaram, que deixaram, né, depois começaram a falar e meter o pau. Eu nunca concordei com esse negócio aqui de não ler revelação, linguagem que nem existe, tem linguagem que nunca foi Espírito Santo, não tem interpretação, não existe, entendeu? Então eu sou uma pessoa que eu sou bem sincero naquilo que eu estou falando, entendeu? Não estou denigrindo imagem da instituição, não é a instituição, é os que estão lá na frente. Do ano 2000 para cá, mudou a congregação. Quem conheceu a congregação? Nos anos 80, como eu conheci, onde foi a dispensação, que eu vi muita coisa bonita dentro da igreja, eu presenciei dentro da igreja, sabe? Não foi que muitos falam, mas eu não concordo com os irmãos que falam, mas você falou em língua, você fez isso, fez aquilo, então, aí não dá, né, meu? Então vamos falar a verdade, teve uma época que a dispensação estava sobre nós, mas o que acontece? Largaram, deixaram de lado, entrou a soberba, entrou a vanglória, entrou família, neopotismo, aí o Senhor saiu fora. Eu vi, só para resumir, para deixar os irmãos tranquilos, eu ouvi da boca do saudoso irmão Júlio Cavasco, ancião do Jardim Independente de São Paulo, há muitos anos atrás, ele disse, tem congregação que o Senhor Jesus não está mais. Tem lugar que ele não está mais, o negócio vai apertar. E esses aí foram embora. Infelizmente, o bagaço da laranja. Tá bom, meus irmãos? Eu vou precisar sair porque eu estou no meu trabalho. Eu estou no plantão aqui, eu sou bombeiro civil também, tá? Faço parte de uma segurança, então em hora eu tenho que fazer uns registros aí. Mas eu só entrei para... Tá bom, William? Maravilha, irmão Jonas. Eu queria fazer bastante pergunta por irmão, mas eu já estou cansado também e eu fiquei de sair antes. Vou deixar o Bruno dar as considerações finais, rapidinho, por gentileza, o irmão também. Tem o irmão já entrou em alguma live de crítico? Antes, irmão? Não entrei, eu falei, eu até conversei com o Júnior aí, mas ele, né, eu falei com o Júnior aí, ele, não sei se ele, mandei umas mensagens aí, tem até que conversar lá com o Michael lá, né? Não entrei, irmão, não entrei, porque justamente a primeira que eu entrei, porque eu vi nos irmãos aí um bom senso, né? O pastor dando conselho, né? E nós temos que aprender, os irmãos da congregação, eles têm que aprender a receber conselho dos outros. Nós não somos torcida do Palmeiras contra o Corinthians, Flamengo contra o Vasco, nós somos um povo de Deus.
Lá em cima não tem fronteira, não tem muro. Eles têm que entender isso aí. E se eles abrissem a mente um pouquinho das escrituras, eles iam entender que Moisés, sendo o homem que viu Deus pelas costas, tá? Que o Senhor acompanhava ele foi pedir conselho pro sogro dele, que era da tribo de Ismael, entendeu? Que não tinha nada a ver com os levitas, tá entendendo? Ele foi buscar conselho do sogro dele, porque o povo não aceitava mais ele falar direto. Por quê? O sogro dele falou, claro que o povo não está recebendo. Você senta numa pedra às 6 horas da manhã, fica até 6 horas da tarde, o povo tudo em pé o dia inteiro te escutando. Você tem que ser inteligente, rapaz. Pega 12 de cada tribo, maioral de cada tribo, você ouve o que Deus te fala, passa para eles e distribui para o povo. Aí ninguém vai censurar mais você. O nosso problema da congregação é que ninguém ouve ninguém. Tá entendendo? Fica aquele impasse, eu mando, sou mais velho, eu sou isso, sou aquilo, eu sou doutor, eu estudei, eu fiz aquilo, e aí ninguém ouve. E tem aquele coitadinho lá do banco que, pra ele não tem promessa. A promessa é só pra ele lá, pros outros não tem, meu filho não tem promessa, seu filho não tem promessa, você não teve promessa. Seu negócio é aguentar ali, ficar calado, é apanhar igual mulher de malandro, entendeu? Então, o que acontece? Na minha opinião, eles deveriam ouvir as pessoas. Ouvir. Tem muitas pessoas inteligentes em outro lugar aí, entendeu? Que estão falando a verdade. Pedro era um homem simples, pregava ali pro judeu, mas ele foi buscar um intelectual. Derrubou um cara do cavalo a caminho de Damasco, um cara que era doutor da lei, deixou o cara rabiscando lá, usando lá para aprender o que era bom para tosse, e depois colocou um poliglota para anunciar o evangelho. Então tem muitas pessoas aí que você pode aproveitar. E se eles abaixassem a crista e fosse humilde, não estava acontecendo o que está acontecendo hoje, esse êxodo aí, né? E olha, tem que tomar cuidado nessa pregação de prosperidade, porque tem uma guerra mundial que vem vindo aí, tá? Isso ninguém está pregando, estão pregando um monte de coisa aí, mas uma guerra mundial, né, que vem vindo aí, e tá o cheiro dela, já tá passando a fumaça aí, ninguém tá percebendo, e praga chegando. Então eu acho que eles deveriam prestar atenção em todo mundo, porque tudo serve, nada é em vão, tudo serve. É isso aí que é o meu pensamento, eu sei que vão sortar a madeira, mas eu não devo nada para ninguém, que seja um homem de vir falar, eu moro aqui em Jaraguá do Sul, minha casa tá com as portas abertas, tem Bíblia na minha casa, graças a Deus, né, e nós temos que ser amigo de Deus. Maravilha, irmão Jonas. Você tem Telegram? Não tenho, rapaz, eu tenho WhatsApp aí. Tá. Aí você tá no computador ou tá no celular? Celular, né? Tô no celularzinho aqui. Tem aí na sua tela aí, escrito comentários. Vê se você consegue achar alguma coisa escrito assim, conversa privada, alguma coisa favorito. assim. É chat privado. Chat privado. Chat privado. Na verdade, eu tô com o celular aqui, eu tô vendo eu junto com vocês três e eu num quadradinho embaixo só. Certo, então aí, em algum lugar da sua tela aí, tá escrito chat privado. Mandei um oi lá. Vê se o irmão consegue ver. Eu vou pedir pro irmão deixar Eu deixei um oi lá. Deixar o seu WhatsApp. Eu não posso passar meu WhatsApp, porque mesmo eu não passando meu WhatsApp, rapaz, eu não tô dando conta mais de responder ninguém. Mas eu queria chamar o irmão pra uma outra live. Até teu irmão Everton aqui também tem canal. A gente gostaria de entrevistar o irmão, tem muita coisa. William, eu não consigo mexer direito nesse negócio aqui, certo? Mas você faz o seguinte. Anota o dele, William. Então, acho que ele caiu, ele foi mexer e caiu. Acho que ele foi mexer e caiu. Espero ele voltar. Ô, Bruno, tá bom, meu querido. Sinais, meu irmão. Eu vou ter que sair. Tá bom? O que eu tô percebendo, assim, nas suas lives é que tá se tornando uma característica delas, né? De as pessoas entrarem, sentirem. E não estou falando de nenhuma outra live, estou falando da sua mesmo, tá? As pessoas terem um carisma por você, né? As pessoas perceberem que aqui elas têm uma chance de falar, não que outros lugares já não tem, mas assim, é uma característica da sua live, meio que foi o pastor Adão, né? Foi o menino Everaldo ontem, outras pessoas que às vezes a gente esquece, que entram aqui às vezes, né? Porque que sentem aquela segurança de entrar, de que vão poder conversar numa boa. E cara, isso parabéns, cara. Tô gostando. Você sabe, né? Posição religiosa, isso aí. Sim, não. Mas cara, vocês sabem que eu sou amigo de vocês, admiro vocês. Deixa o Jonas falar para ele poder sair. Eu não consegui ver o que você falou, porque eu não consegui fazer o que você pediu para mim. Faz o seguinte, o Júnior, o irmão Júnior tem o meu número, tá? Meu contato. Certo. Você é amigo do Júnior, né? Sim. Então, por favor, se você quiser... É que se eu colocar, ele vai começar a ligar para mim. Então é o seguinte, mas se você puder falar com ele, ele vai passar meu contato para você. Ele conversou um pouco comigo, né? Se você puder fazer esse favor aí, ou se você conseguir falar comigo depois de alguma forma. Eu não consigo mexer aqui, irmão. Não, beleza, faço sim. E se o irmão puder também, o irmão manda mensagem para ele pedindo meu número. Aí, pelo menos, se um de nós esquecer, um vai lembrando o outro aí. É mais fácil, tá bom? E o Bruno também. Tá bom, Bruno? Aí nós conversamos em particular, tem alguns assuntos para falar, mas eu precisava falar a respeito do salário do pessoal, da remuneração, porque muitos falam, não, ninguém ganha nada, não ganha. Quem trabalha lá ganha, os que trabalham lá todos ganham, né? Então eu gostaria que os irmãos soubessem. Falado, né, William? Porque ele foi porteiro do Brás, ele tem uma bagagem, ele tem um know-how, ele tem a experiência.
Qualquer coisa a gente mostra também, ô irmão Jonas. O seu documento aí, a gente embaça os dados pessoais aí, mostra pro pessoal também. Se o irmão autorizar, claro. Tá, a minha consideração final pro povo, eu vou dar uma volta aqui. É assim, ó, eu não tenho nada contra igreja, não tenho nada pessoalmente contra irmãos, não tenho nada. Eu simplesmente falei o que era para se falar a respeito de remuneração, né, que o pessoal ganha, e algumas coisas que nós não concordamos, né? E é só isso aí, não tenho nada contra ninguém, tenho amizade com todo mundo, eu sei que nem todos gostam da gente, sempre tem alguém que fica com o pezinho atrás, né? Mas é aqueles que devem. Quem deve, fica com o pezinho atrás e tal, mas quem tá na sinceridade, sabe que a gente é sincero. Eu sou muito considerado pela Irmandade aqui. Na pandemia fiz um trabalho aqui do WhatsApp de um grupo aqui. Tô dizendo eu fiz porque foi um caminho que Deus criou, porque eu não podia visitar mais as pessoas, os velhinhos que oravam. Então, eu tenho uma consideração muito grande pelos irmãos de idade, sabe, os velhinhos, as pessoas gostam muito de mim, a mocidade. Então, o que acontece? Eu não tenho problema com ninguém. E se eles não gostarem de mim, é porque quando você fala a verdade, você acaba incomodando. Como eles não têm onde te pegar, fica com o pezinho atrás, você tá entendendo? Mas eu não tenho nada contra ninguém, eu sou amigo de todos, pode ser que talvez alguém não vai entender quando vê que eu participei aí de uma live aí para dar minha opinião, mas eu também não tô preocupado não, tá? A minha preocupação é salvar minha alma, um dia entrar na glória de Deus, vindo uma situação difícil do passado, né? Minha família também, sou grato a Deus pela paciência que Ele teve comigo, não sou perfeito, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas deficiências, não existe santo aqui na terra, não tem. E o dia que você tiver numa situação de santificação mesmo, você pode ter certeza que aqui você não fica. Mas o Senhor nos deu livre-arbítrio, assim, entre aspas, dentro da nossa lei, de poder ter livre expressão. Nós podemos falar o que nós pensamos, nós não estamos mais debaixo da lei para ficar servindo a homem e respeitando coisa que não funciona mais. E nós temos que abrir os nossos olhos e eles também. Então, eu sou uma pessoa feliz, durmo em paz, não faz nada eu perder meu sono, a não ser agora que eu estou trabalhando, não posso dormir. Mas o que acontece? Nada me atrapalha, me separa, sinto que o Senhor está perto de nós, nos amparando, nos ajudando, né? E a gente já sentiu o desprezo há muito tempo, o desprezo, largar você de lado, ou não te visitar quando você está doente, isso aí é de praxe, mudou muito, né? Mas infelizmente aconteceu essa situação toda. Mas eu sou feliz porque eu sei que o Senhor está na nossa vida. Não adianta o cara vir pregar para mim que Deus está na minha vida. Se você não souber que Ele está na tua vida, meu irmão, ninguém vai te convencer. Tá? Você tem que saber que Ele está, fazer a coisa certa. Eu fico feliz por muitos irmãos terem tomado atitude, como muitos já no passado fizeram. Tive muitos amigos que foram colocados para fora por tão pouca coisa, por um deslize, por uma fraqueza. E hoje tem esse projeto desgaste aí que vai atrás do povo. Aí chega lá e ainda canta servo inútil na casa do cara, aí que o cara não volta mesmo. Então, é isso aí que eu tenho que falar para você. Me desculpa naquilo que eu falei, no meu pouco conhecimento e tal, mas o que eu falei é conhecimento de causa naquilo que eu vivi dentro da congregação do Brás, trabalhando, e eu posso passar para a Irmandade que existe remuneração, o pessoal ganha para trabalhar. Agora as outras coisas aí não dá nem para entrar muito em detalhe. Vamos ver o que vem pela frente aí, né? Tá bom, irmãos? Maravilha, irmão Jonas. Deus abençoe, meu irmão. Bom trabalho aí e dá um jeito aí da gente entrar em contato. Bom, Jonas. Eu percebi que você se sentiu bem, cara, você entrando aqui. Você percebe isso claramente em você, quanto isso foi satisfatório. Você não é falar apenas aquilo que aconteceu relacionado à questão dos salários, cara. É como hoje essa interação, você ter vindo aqui, participar dessa live, a sua afeição, o seu jeito, sabe? Eu percebi em você que isso fez muito bem pra você, cara. Então, assim, conselho, né? Você não precisa entrar nas lives para ficar só falando sobre os problemas. Entra para interagir, para conversar, né? Para estar aqui com eles, que isso com certeza vai te fazer muito bem, cara. Tá bom, meu querido? Sim, olha, eu queria que você soubesse assim, eu tenho muitos amigos aí que estão do nosso lado, também estão na mesma situação, estão esperando um movimento de Deus aí, um caminho para poderem também se libertar de algumas coisas. Estão abrindo o olho, estão lendo as escrituras, o povo estão lendo as escrituras, o povo não está mais no anonimato, não estão mais escondidos nas cavernas, o povo saiu para dar um brado de liberdade. Então esses irmãos aí que tiveram coragem de fazer isso aí que estão fazendo, esses dias, aquela irmã, a Eliana, lá dos Estados Unidos aí, a irmã Eliana, nós conversamos de madrugada aí no Facebook, e ela foi uma mulher, eu admirei a sinceridade dela, a irmã Pamela, então eu estou muito feliz aí por esses irmãos aí falarem a verdade, entendeu? Ninguém pode privar nós de falar a verdade. Ninguém pode, entendeu? Então nós temos que ser um grito de liberdade aí para falar pro povo. Estamos sendo perseguidos por isso aí, né? Eu não fico mais escravo de sistema. A minha situação está ainda nessa, como eu falei, nessa situação que ainda nos encontramos amarrado de certa forma, mas se Deus quiser, se eles não mudarem, nós mudamos, entendeu? Porque quando a tua casa é abalada por alguma coisa, você não está apostatando da fé, você está apostatando de uma entidade
e tem uma má administração que não se preocupa muito com o povo, e o povo está sofrendo. É só aqueles que não buscam o Senhor mesmo e estão amarrados. Mas eu estou feliz, obrigado. Numa próxima oportunidade eu tenho desejo, né? Mas é assim, não tem muito o que falar mais. Acho que eu já falei o que devia, até tomei conta da live de vocês, uma soberba, né, irmão? Só mais um, irmão, só mais em rápidas palavras, eu fiquei a live, em rápidas palavras, eu tomei o tempo de vocês aí, né? Solícito. Eu agradeço vocês aí, viu? Maravilha, solícito, soberbo, né? Mas aquele irmão é solícito. É solícito, né? Soberbo. Deus que abençoe vocês. Um abraço. Amém. Deus abençoe, irmão. Bom trabalho. Um abraço. Valeu, até mais. Paz Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. Boa noite. Tá vendo, William? Maravilha. Tá vendo como é que as coisas funcionam? É o que eu tô te falando, é o que eu falo pra você. Você tem um carisma, você tem um jeito, você conecta as pessoas a você. As pessoas se sentem bem, cara. Chega aqui e às vezes é só conversar, só desabafar, só colocar pra fora. É um jeito seu, é uma característica sua, cara. Entendeu? Sim, eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz por ele, por você, mesmo eu tendo toda a minha ideologia, que você sabe, então não preciso ficar repetindo aqui, porque eu luto por pessoas. Pra mim, eu não luto aqui eu não fico militando a minha ideologia, vocês sabem, eu não fico militando a minha ideologia. O que eu penso sobre religião é uma coisa particular. Eu não sou nenhum militante desse pensamento. E eu fico feliz quando eu vejo a pessoa que ela se encontra, cara. Independente se é na religião, se é fora da religião. Pra mim, cara, o importante é a pessoa encontrar a identidade dela. E eu percebi isso, eu tenho percebido isso nos teus vídeos, cara, nas tuas lives. Que as pessoas estão chegando aqui com carinho, estão sendo recebidas bem. Você tem esse jeito, né, todo de vem cá, não, vem cá, eu te dou, vem cá, eu vou te dar um abraço, né, aquele seu jeito. Cara, honestamente, continua desse jeito, que vai dar certo, as coisas vão se encaminhar para uma coisa muito boa. E no futuro, pessoas como o Jonas, elas estarão aqui, cara, porque essa é a ferramenta certa, entendendo? Eu, no meu canal, entendeu? Eu não convido ninguém a fazer parte de religião, mas é uma questão minha. Mas eu não sou contra a religião. Eu não sou contra a religião. Eu não sou contra as pessoas que querem ser religiosas. O que eu sou contra é as hipocrisias. O que eu sou contra é gente babaca, gente idiota, canalhas. Entendeu? Isso eu vou lutar a vida inteira, cara. Eu vou lutar pelo direito das pessoas. A pessoa chega pra mim e fala assim, eu queria ficar dentro da CCB, eu sei que você pensa diferente. Eu falei, fica. Você é feliz? Sabendo que lá é assim, 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 assim. É uma responsabilidade sua, porque é o seu direito, é o livre-arbítrio, é o direito à fé, é o direito constitucional da pessoa, eu não posso impedi-la, mas sabendo disso. Entendeu?